céu. Então, vamos lá. Bem, falar de diagnóstico foi muito estudo para entender o que era diagnóstico, né? Do transtorno do espectro autista. Pra gente, pelo menos pra mim, né? Não sei pra você. Eu ainda não entendo direito até hoje o que você falou. Não entende? Como assim? Não, claro que você entende. O diagnóstico em si, bem, o que é o diagnóstico antigo e o que tem de recente, né? Que é isso que a gente vai comentar um pouco também, né? Mas, assim, para resumir a minha história com o diagnóstico, né? O que eu entendi do diagnóstico após estudar, fazer curso e sobre, né, transtorno do espectro autista, e foi duas coisas, né? Então, tem que ter dois elementos para ter o transtorno do espectro autista, e no caso, a birra e o choro, eles não dão indicativo de que seja transtorno do espectro autista, né? Que a criança, a pessoa esteja no transtorno do espectro autista. Mas ele é uma característica frequente, né? Mas o que dá Chamar a atenção. Não define, mas é uma característica, né? É com um sinal de alerta. Né? Um sinal de alerta. Mas assim, para se diagnosticar, primeiro tem que saber quem diagnostica é o médico, né? E daí na nossa história a gente passou pelo médico, né? E mesmo assim a gente queria entender, né, o que era esse diagnóstico. E daí quando eu fui buscar a respeito e entender, então a primeira coisa tem que ter duas coisas. A primeira coisa do diagnóstico é que tem que ter uma dificuldade, né, de comunicação ou sociabilização. Então, se tiver só uma dificuldade de sociabilização, a criança ou a pessoa, né, o indivíduo, ou de comunicação, isso é, a criança está com atraso de fala, a criança é uma das partes do diagnóstico, né? Mas só isso diz que a criança está no transtorno do espectro autista? Não, né? O outro lado são as estereotipias, né? Então é uma díade, né? Se não tiver esses dois elementos, né? Não tem um diagnóstico, né? Então, e muitas vezes esse diagnóstico não é dado só pelo médico, né? Ele precisa de apoio de toda a equipe que está trabalhando com aquela criança, se já tiver, né, um trabalho com aquela criança. E tem vários testes, né, que também podem ser feitos, e daí nos testes entram, né? Por exemplo, a birra e o choro entram dentro do teste, né? E também tem, às vezes, até mais do que uma birra e um choro, né? Tem até a questão da crise de ansiedade, que parece uma birra muito grande, né? Muito forte. E na verdade é uma crise, né? A criança está tendo, na verdade, a pessoa está tendo uma crise mesmo de ansiedade. Então, mas essa díade, né? Tem que ter no diagnóstico a questão de uma dificuldade de comunicação ou sociabilização e estereotipia. E daí vamos falar sobre isso, né? O que é, né, uma dificuldade de comunicação e sociabilização, até a gente consegue identificar com mais facilidade, né? E consegue perceber, acho, com mais facilidade, né? Assim, compreender melhor, né? Isso. Você não interagir com outra criança, com a tua... ou mesmo a criança ter dificuldade de comunicação. Às vezes, assim, vamos dizer assim, uma timidez, porque às vezes, né, pensando assim no nível 1 de, né, o antigo autista, o TEA leve, né, assim, às vezes pode aparentar apenas uma timidez, vamos dizer assim, mas é mais do que isso, né, é uma dificuldade de se relacionar, né, e essa dificuldade de se relacionar pode ser até de toque, inclusive, mas daí isso já é uma característica, isso não quer dizer, né? Tem que ter uma dificuldade maior de sociabilização, né? Agora,
a questão da estereotipia para ser caracterizado com a estereotipia, eu gosto daquele conceito que até a gente viu com o pessoal da Vencer Autismo, né? Que ficou bem claro, é um conceito claro, né? De como que a gente identifica uma estereotipia, né? Porque a estereotipia pode se dar de tantas formas. E depois que eu entendi, às vezes tem coisas que você não acha que é estereotipia e né? Então, daí eu... Peraí, você quer pôr aqui no... Vamos ver se fica de pé. Não sei se vai escrever aqui. Acho que resolve. Fico segurando aqui. E daí, o que acontece é que o tripé que tem que ter, né? Para ser caracterizado uma estereotipia, né? Porque daí tem que ter 3 coisas, né? Que eu gosto muito daquela classificação, que eu sempre peço para você lembrar para mim dos 3 elementos. É como se ela estivesse num movimento que é hipnótico, repetitivo e exclusivo. Hipnótico, repetitivo e exclusivo. Então, isso caracteriza uma estereotipia, né? Então, eu vou dar um exemplo de estereotipia para ficar mais claro, né? Então, que é o mais comum, apesar de que, por exemplo, a Maria nunca fez, né? Mas é a pessoa ficar se balançando para frente e para trás, né? Ou até mesmo, uma característica de estereotipia é a pessoa que fica balançando a perna, por exemplo, né? Sem parar. Mas quer dizer que todo mundo que balança a perna tem uma estereotipia? Não, né? Porque então tem que ter um movimento hipnótico, repetitivo, por exemplo, balançar a perna é repetitivo, mas ele é hipnótico, quer dizer, a pessoa parece que está num show à parte, ela está extremamente concentrada no mundo dela, né, entre aspas, né, no mundo dela, assim, que o que está acontecendo ao redor, o que está acontecendo à volta dela, não ela está alheia, né, àquilo que está acontecendo à volta, né, por isso que hipnótico, né, e exclusivo, porque no geral, quando há uma estereotipia, ela não quer que ninguém participe nem interfira naquilo que ela está fazendo, né, então ela está balançando ali e não quer que ninguém participe nem interfira naquilo. Então, é mais fácil identificar quando tem essa exclusão de quem tenta participar. Que daí você sabe se é exclusivo ou não. Por exemplo, se uma criança gosta de aqueles blocos de montar, tipo Lego, e você tenta participar na brincadeira, ela te tira, pega o brinquedo, vira para o lado, ou ela te deixa, tira a sua mão. Então, isso aqui não. Isso aqui sou eu. E que ela está fazendo aquilo repetidamente, de forma hipnótica. Parece que ela está alheia ao que está acontecendo ao redor, né? E está concentrada naquilo, né? Então, isso caracteriza bem. Então, tem que ter essas 2 coisas. A estereotipia, que tem esse tripé, né? E a dificuldade de comunicação e sociabilização. E por que é interessante entender isso? Eu vejo, principalmente para nós, que depois fizemos o curso, né, com o Ran e tudo, eu acho que foi fundamental para a gente compreender o músculo fraco, para a gente compreender as necessidades que aquela criança tem, de compreender quando eu devo agir e quando eu não devo agir, né? Quando eu devo ajudá-la, quando eu não devo ajudar, quando ela está extremamente, vamos dizer assim, ela está tão no seu mundo porque ela está cuidando dela mesma, e que se eu for adentrar ali de uma forma que eu vá romper, né? De alguma forma muito brusca, eu vou acabar atrapalhando ela e eu vou acabar causando até uma crise de choro, uma crise de ansiedade, uma birra, né? Então, foi fundamental eu compreender esse diagnóstico. Eu vejo. Não sei para você, mas quando eu entendi isso, eu entendi quando que eu tinha que largar a corda, quando eu tinha que puxar a corda. Isso é uma coisa bem interessante que a gente não se dava conta. É que é como se o que ela estivesse fazendo era muito importante para ela. E de fato é. Ela está cuidando da própria saúde.
E a gente interferia, falando, agora é hora de almoçar, catava a criança, não sei, eu fazia isso. Catava a criança, agora é hora de almoçar, vamos lá, larga disso aqui, vamos lá. E aquilo causava uma crise de ansiedade, às vezes uma situação de estresse muito grande. E eu não saber agir, não saber que a gente está violando um espaço que é terapêutico, que é ela Exatamente. cuidando da própria saúde mental e emocional dela. Principalmente da questão do estresse, né? Do estresse oxidativo. Acho que em outro momento a gente vai estar tratando disto, né? Mas assim, eu vejo que aí foi um ponto base pra gente, né? Pra gente começar a ajudar a Maria. Porque até então, apesar de tudo que a gente estava vivendo e de observar, e eu sempre fui muito. Eu sempre observei muito ela, assim. Eu via que ela estava extremamente estressada, eu via muitas coisas que depois eu fui estudar e entendi aquilo cientificamente, entendi também como ajudá-la, né? Que a gente foi buscar ajuda. Mas, assim, eu acho que esse foi um ponto, assim, decisivo para a gente começar a ajudar ela, né? Compreender, não só ter o diagnóstico, né? Porque às vezes as pessoas querem muito ter o diagnóstico. Né? A gente quer saber, ai, meu filho tá ou não tá no espectro autista, né? Então, eu acho que mais importante do que ter o diagnóstico, né, é compreender o diagnóstico, é compreender o que está acontecendo. Porque quando você compreende o que está acontecendo, você pode dar, você tem armas para trabalhar e para ajudá-lo, né? Mas, no meu caso, eu era mais ou menos contra buscar o diagnóstico, porque eu não queria que ninguém rotulasse ela, eu não queria ficar com um estigma ruim. Eu só queria que ela respondesse com fala aquilo que a gente queria. Então, eu não queria basicamente um diagnóstico, eu queria uma resposta prática. Na verdade, Ana, eu vejo assim. Eu vejo que acho que nenhum pai quer um diagnóstico ou não quer um diagnóstico. Acho que todo mundo quer saber como lidar com seu filho. Sim. Né? A gente até busca um diagnóstico por N motivos, por N situações. Né? Mas um dos principais motivos, quando alguém busca qualquer diagnóstico de qualquer questão médica, né? Eu acho que é exatamente esse: é você ter um ponto para começar. Só que às vezes eu acho que as pessoas param nesse ponto. Entendeu? Recebe o diagnóstico e para. Claro que tem todo o momento do luto, tem um momento que a gente. E eu passei por isso, eu passei nesse luto, né? Do diagnóstico a Maria, junto com um outro luto, e eu espero até um dia fazer um vídeo só a respeito disso, porque é um momento importante também, né? Mas eu acho que aqui da nossa experiência, que eu acho que é fundamental para a gente falar, bem, deixa eu encerrar. Eu passei 2 lutos ao mesmo tempo, passei o luto do diagnóstico junto com o luto do falecimento da minha mãe, foi tudo ao mesmo tempo, assim. E foi bem interessante, porque eu conversei com uma amiga sobre o luto, né, que ela é mestre em psicologia, e ela me ajudou muito no luto da minha mãe, e ela, sem saber, tá me ajudando nesse luto também. Né? Porque foi uma pessoa com quem eu conversei que me ajudou muito. Então, os profissionais são importantes nesse momento diagnóstico, e muitas vezes a gente vai precisar deles, aquelas pessoas que têm possibilidade de buscá-los, né? Porque nem sempre todo mundo tem, né? De ir a médicos, a terapeutas, a fonoaudiólogos, a nutricionistas, né? A bons, né? Porque às vezes tem uns que não ajudam muito, né? Mas a gente deve buscar, porque tem excelentes também, né? Tiveram vários caminhos que a gente fez que nos ajudaram, né? E é por isso também a gente tá gravando esses vídeos, porque para ir falando a respeito de tantas coisas que a gente tem visto, né? A gente passou também por bastante coisa. Todo mundo que tem filho até acaba passando por conselhos bons e ruins, e até falei numa outra live que a minha ideia não é criticar todo mundo que deu conselhos bons, conselhos ruins, ou não já aqueles que deram conselhos bons, mas nesse ponto que a gente está falando especificamente, é dizer, tá, o que eu fazia de errado e o que eu posso fazer de melhor. Uhum.
E o que me ajudou... Essa noção. Quando interferia no momento que ela estava em estereotipia, ela estava com aquela tríade hipnótico, repetitivo e exclusivo, esse não é o momento de você ir lá abruptamente resolver alguma coisa. Né? Então, tiveram várias coisas que a gente foi aprendendo pelo caminho, e uma delas é essa. O que não fazer é isso. Em momentos de estereotipia, dependendo da forma como você age com a criança, você vai causar a birra, o choro ou a crise, né, de ansiedade. E é um momento, geralmente, que às vezes os sentidos da criança, que muitas vezes estão muito aflorados, né, no transtorno do espectro autista, isso é uma característica, né? A sensibilidade, né? Auditiva, sonora, auditiva, sonora é a mesma coisa, olfativa, da visão mesmo, né? Luz muito forte, cores, né? Tudo isso pode vir a causar estímulos, né? E entre outras coisas, podem causar estímulos que a criança vai tentar se preservar, né? E esses momentos de preservação, uma das formas que a criança encontra, né? Não é a única, mas é a estereotipia. É uma das formas. Então, quando a gente vai, né? E a gente demorou a entender isso, né? A gente aprendeu isso, né? Foram vários cursos que a gente foi fazendo e a gente compreendeu isso, né? Ela está num momento bem delicado, que ela está muito sensível e está buscando refúgio, e daí você ir lá e agredir ela ainda mais. Porque acaba sendo sem querer, né? Porque a gente fez isso muitas vezes, né? A gente acaba sem querer atrapalhando, sem querer. A gente não percebe, e a gente se incomoda muito com a estereotipia. E às vezes, mais uma característica da estereotipia que é interessante falar, porque muitas pessoas têm dúvidas, sempre que eu converso com mães, tem muitas dúvidas a respeito disso. Então, a estereotipia pode ser, às vezes a criança faz um movimento muito pequeno, só com o dedo. Pode ser o flap, que é bem comum, né? Balançar o braço, como se estivesse voando. Mas também podem ser a criança fazer circuitos, né? Então ela vem aqui, bate na mesa, corre, bate no armário, dá uma volta em torno da cama e volta e faz a mesma coisa, várias vezes. Desliga a luz, por exemplo, né? E vai e faz várias vezes, né? Dentro daquela tríade, né? Não é porque ela está tem que ter a tríade, né? Que é hipnótico, repetitivo e exclusivo. Então tem que ter essa tríade, né? Digamos que ela está fazendo esse circuito e ela deixa você entrar no circuito e brincar com ela e fazer a mesma coisa, e ela gosta, ela se anima com isso, daí já não é estereotipia, né? Então você coloca o obstáculo no caminho, ela não se irrita. Estereotipia também pode ser a criança fala sempre uma mesma frase várias vezes, a mesma frase, e você conversa com ela, ela continua falando aquela mesma frase, mesma. Às vezes é um assunto, né? Claro que tem aquela questão que a gente fala, que os autistas gostam muito de determinadas coisas e são apaixonados por aquilo, como na verdade qualquer pessoa, né? Porque quando a gente se apaixona por algo, a gente só quer saber daquilo, né? Quantas pessoas são apaixonadas por um filme, né? E agora aqueles filmes que saíram da Marvel, quantas pessoas apaixonadas queriam tudo daquilo, né? Mas as crianças autistas, elas são assim totalmente vidradas em um determinado assunto às vezes, né? Mas não é isto que eu estou falando aqui, tá? É quando ela não consegue sair, parece, daquele pensamento. Ela fica naquele que é estereótipo, né? Que ela fica e não consegue sair, né? Daí é estereotipia também. Então veja que tem várias formas de se dar a estereotipia, tá? Não é só um movimento físico, tá? Então, a gente tá falando um pouquinho aqui da nossa história. E, Alan, assim, você vê, eu vou fazendo perguntas que eu acho que isso ajuda as pessoas. Assim. Você vê que naquela época, qual que era, assim, antes da gente compreender isso tudo, né? Compreender que ajudava, que a gente atrapalhava, mas que ajudava em certos momentos, né? Quando a gente tirava ela de certas ações. Qual que era, assim, o maior problema disso?
que era o maior problema das crises que a gente gerava? Não é tanto... não é de não compreender o diagnóstico. Você olhando para trás, assim, eu não compreendi o diagnóstico, apesar de tê-lo às vezes, mas eu não compreendia. Até eu já comentei um pouquinho sobre isso também lá, que como a gente via ela se desenvolvendo e de repente a gente viu que ela parou, começou a regredir, mas ela é capaz disso. A gente não acreditava muito no diagnóstico. Não, se ela falava, ela na verdade, aprendia. Nessa época a gente nem tinha o diagnóstico ainda, né? É. Mas tinha suspeitas, algumas suspeitas. Tinha suspeitas, mas a gente não dava credibilidade para aquilo que a gente estava vendo por aquilo que a gente conhecia dela antes. Sim. Então, o tempo que a gente poderia estar ajudando ela fez com que ela regredisse mais, ao invés de a gente interromper e se continuar. Então, teve bastante tempo perdido por falta de conhecimento e de dar fé àquilo que a gente não sabia exatamente o que é. Porque é difícil entender um diagnóstico. É difícil dizer, olha... É que aí você está falando um pouquinho do pré-diagnóstico, né? Antes mesmo da gente entender o diagnóstico, né? Essa fase, assim, quando você está para ter o diagnóstico, você não tem, e quando você não entende ainda o que é o diagnóstico mesmo, eu vejo, assim, de olhar para trás, é que a gente sente, assim, uma impotência muito grande, né? A gente sentiu uma impotência muito grande, porque até bem pouco tempo ela estava desenvolvendo. E ela tinha os marcos bem definidos, assim, que eu mandava quase diariamente com uma prima minha vídeos dela e tal. Então, quando aquilo estagnou, e daí depois de um tempo que estagnou, ele começou a regredir, a gente não entendia, a gente não compreendia. Mas daí, e daí quando a gente começou a pesquisar e não achava informação, e é por isso até que eu estou fazendo esse vídeo, porque a gente procurava informação, eu procurei informação por muito tempo, e eu não achava claro isso que eu acabei de dizer, o que é um diagnóstico. Eu não achava. Eu achava muito... se o seu filho não te olha, se isso aqui... Tá, essas são características. A criança não olhar é uma característica até mais novo. Por exemplo, o bebê, se ele está mamando e não está olhando para a mãe, ele não interage com a mãe com o olhar, isso já é um sinal de alerta, é uma característica, mas isso não dá diagnóstico. Então tem várias características. Há crianças que não têm medo das coisas, não têm medo de altura, não têm medo de atravessar uma rua, tá? Então, que a Maria, por exemplo, tinha isso, ela não tinha medo, parece que ela não tinha medo de nada, né? Parece que ela cair, não ligava por ter caído, parece que não sentia dor quando caía. A dor também, né? Um pouquinho de insensibilidade à dor. Isso são características. A birra forte, aquele choro forte são características, mas isso não define diagnóstico. Quando a gente compreendeu o diagnóstico, então a gente ficava meio perdido, porque as pessoas falavam de uma coisa e eu dizia, não, a criança não abraça, a Maria abraçava, daí a criança não olha no olho, daí até pouco tempo ela estava olhando no olho de todo mundo, daí ela ainda olhava no meu olho, depois de um tempo ela parou de olhar, né? Ela foi regredindo, né? Alguns especialistas chamam isso de autismo regressivo também, né? Então, e daí compreender então o diagnóstico, mas daí a gente teve lá, daí até que eu cheguei num material que me disse, e isso é muito custo, pesquisando muito, que me disse isso que eu acabei de dizer sobre o diagnóstico. E daí, mas ainda assim eu não sabia lidar, né, com a Maria. Eu não sabia lidar. Eu sabia o diagnóstico, mas então ela tem dificuldade de comunicação, socialização e tem estereotipia. Beleza, tá bom? Mas eu ainda não compreendia o que era esse diagnóstico. Que é isso que eu tô fazendo também hoje aqui, falando para você. Que é o que a gente falou também. Porque compreender que a criança tem uma dificuldade de comunicação e socialização também é não forçar muitas coisas que também vão levar à crise, né? E
Então, sempre que a gente via que ultrapassava o limite dela, né? Isso com o tempo, até a gente entender isso, não caía a ficha. Mas o que está acontecendo? Por que ela está chorando? A gente nem sabia por que ela estava chorando. Né? Uma das coisas que me incomodava é que quando ela não estava regredindo, o que eu fazia, o que eu falava, se eu tinha efeito, ela continuava progredindo. Não, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Como assim agora ela não aceita mais o que eu estou fazendo? Ela não aceita mais o que eu estou falando, né? Eu sempre troquei a roupa dela, como é que agora não quer mais trocar de roupa? Vai trocar de roupa assim, forçado. Uhum. Então, e aí é de sensibilidade, né? Que você tá falando, que muitas vezes a questão da roupa também tem essa coisa da sensação, né? Que tá exacerbada. Então, mas daí, quando a gente começou a compreender, é que foi interessante, porque daí a gente começou a conseguir, porque daí a Maria ficou bem ali. Tinha épocas que ela não olhava ninguém, parecia que todo mundo era de vidro, né? Assim, mesmo que se estivesse na frente dela, parecia que ela não te via. Você passava a mão assim, tava, né? Não te via. Então, quando a gente começou a agir compreendendo, ela foi voltando, né? Então, por isso que é importante a gente compreender, né? Mas não foi fácil, porque a gente daí teve que ir aplicando as técnicas, né? Que a gente foi aprendendo, foi aplicando. Tem que primeiro aprender as técnicas corretas, que ajudavam mesmo, né? Então, uma das primeiras coisas eu acho que a gente pode deixar aqui, porque tudo é muito... só para a gente explicar tudo sobre o diagnóstico, como é que foi pra gente, já foi bem... Já foi bastante tempo, né? Mas só para a gente deixar, assim, porque eu acho que é importante já dar, assim, luzes, né? Uma coisa fundamental é essa, ó, a criança está numa estereotipia, ela está cuidando dela, né? A estereotipia é uma forma que a criança encontra de controlar a ansiedade ou controlar esse excesso de informação sensorial que ela está recebendo, tá? Então, seja auditivo, seja do olfato, seja de tato, porque às vezes é alguma coisa que às vezes a gente nem está sentindo, né? Um vento, um frio, um calor, alguma coisa que a está incomodando. Uma pessoa que está no ambiente, um ambiente que é hostil a ela. Isso daí já um ambiente hostil, já eu acho que se liga bastante à questão social também, né? Ou alguma coisa que acontece fora da rotina, né? Porque para eles, de certa forma, a rotina os ajuda a manter, né? Eles já sabem o que vai acontecer, então é mais fácil, né? Essa previsibilidade do que vai acontecer, é mais fácil deles lidarem com as situações de sensação, de luz, de calor, de um barulho que os incomoda, né? Então, todas as vezes, né, que ela está numa estereotipia, agora bem mais difícil dela entrar em estereotipia, bem mais mesmo. E acho que já faz com o tempo. Uns 10 meses que a gente aplica as técnicas. 10 meses as principais técnicas que a gente aplica, já faz uns 10 meses que a gente aplica com ela. Mas já faz bastante tempo que ela é difícil a gente ver ela em estereotipia. E antes era quase assim, o dia inteiro, né? Era difícil de não ter estereotipia. Era o contrário. E eu sei que às vezes a gente se incomoda com a estereotipia da criança, né? Então a gente tem que ter... E a gente... Por quê? Porque a gente não compreende. A gente acha que é um comportamento. Que ela está fazendo algo equivocado. E não, ela está tentando cuidar dela. Né? Ela está tentando se ajudar, né? Então, claro que a gente também teve dificuldades para compreender tudo isso que eu tô falando, né? Que a gente falou que foi, nossa, como eu pesquisei, acho que fiquei uns 2 anos pesquisando até explicar, achar isso que eu expliquei aqui em 5 minutos, né, do diagnóstico. Foi mesmo, foi uns 2 anos pesquisando, até entender o diagnóstico como eu expliquei aqui. E depois disso, perdão, eu acho que até a gente conseguir compreender
o que era exatamente essas duas coisas, né? Dificuldade, comunicação, sociabilização e estereotipia. Na questão prática, no dia a dia, como lidar, mas daí foi a partir de uns 10 meses para cá que daí a gente conseguiu engrenar e foi, né? Com os cursos que a gente fez. Mas mesmo aplicar, né? Aplicar foi... não precisa ser muito, pode ser 15 minutos por dia, já faz muita diferença. Mas quanto mais aplicar, claro que mais rápido vai ser. Mas quando você aplica corretamente, você vê os resultados na hora, né? A gente começou a ver resultados na hora e isso vai dando mais ânimo, mais para a gente continuar, né? A gente vê que ver a criança em estereotipia em ambientes que as outras pessoas não entendem, não aceitam, dói muito para quem é pai, que vê o filho ser tratado de maneira pejorativa, de um olhar de você não controla seu filho, você não. Sim. De um olhar de julgamento, é muito doído, é muito ruim, é muito complicado. Por isso uma outra coisa importante também é não julgar a criança. Porque, na verdade, o tempo todo ela está tentando cuidar dela mesmo. Vocês não imaginam o quanto... Principalmente, eu acho que quem acabou de ter o diagnóstico, ou está buscando o diagnóstico, vocês não imaginam como a criança, né, que está no espectro autista, ela está tentando cuidar de si mesma. Demais. Ela está fazendo o melhor que ela pode. Então, assim, quando ela estiver numa estereotipia, olhe para ela com bons olhos. Não olhe julgando ela. Eu fiz muito isso. Mas tente olhar para ela e ver como ela está tentando controlar tudo aquilo que parece que não tem controle para ela e não tem. Você não consegue controlar o que você cheira. Você não consegue controlar. E agora pense que você está assim com o seu olfato muito, 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 muito forte, que você está sentindo o cheiro, por exemplo, da comida, e o cheiro da comida parece estragado de tão forte que está. Então, às vezes a criança está sentindo isso. É um dos exemplos, né? Que é dado, assim. E daí ela está tentando agir de forma a conseguir controlar, porque esse cheiro está insuportável. Pense, né? Não é fácil, né? Se você vai num lugar e tem um cheiro muito ruim, de algo morto, algo podre, não é difícil entrar sem se nojar, sem ficar, né? É muito difícil, imagina, né? Assim, cotidianamente, diariamente, a pessoa estar nessa situação, não é fácil, né? Mas tem formas de diminuir isso, né? Tem formas de ajudar, né, a controlar e diminuir, né, as estereotipias, mas ajudando ela, né, que foi que a gente foi vendo aos poucos. Então, a birra são características, não entram dentro do diagnóstico, né, mas são características bem marcantes do TEA, choros de mais de 1 hora, birras incontroláveis, às vezes você pensa assim, mas o que aconteceu? Mas é do nada, né? Mas o que foi? É uma pergunta que eu fazia muito assim, meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo? Porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? E às vezes com o tempo você descobre o que fez aquilo acontecer, outras não, porque pode ser isso, um cheiro que você não está sentindo, a criança está, né? Como é que você vai descobrir? É difícil, né? Mas que, assim, com a Maria reduziu ao extremo, né? Graças a Deus e tudo que a gente fez. Mas, na verdade, todo o caminho que a gente fez, assim, eu dou muito graças a Deus. Eu vejo que Deus estava na frente para a gente conseguir esse caminho. Mas muito interessante para lidar com tudo isso, porque a gente fica nervosa, a gente fica tensa, a gente fica angustiado. Toda saída de lazer, eu já pensava assim, meu Deus, quando é que ela vai chorar? Eu pensava isso. Era uma coisa que eu pensava muito. Eu pensava assim, a gente vai sair agora, a gente vai, por exemplo, no shopping. Quando é que será que ela vai chorar? Vai ser no carro? Vai ser lá no meio do shopping? Vai ser quando a gente tá lanchando? Eu já esperava o próximo choro. Eu não vivia mais. Eu vivia à espera do próximo choro. É muito verdade. Eu não sei
Assim, é interessante, porque eu acho que eu nunca conversei. Eu converso com muitas mães, né? De TEA, eu tô em vários grupos, mas eu não sei se eu conversei com alguma a respeito disso que eu senti, assim. Acho que eu não sei se eu conversei já. Mas, nossa, o primeiro dia que a gente saiu, que a gente voltou, que a gente entrou em casa e a Maria não chorou, eu pensei assim, o que tá acontecendo? Quando é que vai ser? Não foi! Meu Deus! E daí eu pensei, não, mas na próxima vai ter. Veja que eu aplicava as técnicas, mas não acreditava ainda, né? Não, na próxima vai ter. Daí eu pensei. Daí a gente saiu de novo, a gente voltou. E eu pensei, não foi de novo? Não, então alguma coisa aconteceu mesmo, assim. Claro, as coisas, tudo foi reduzindo aos poucos, né? Não foi de um dia para o outro, foram meses, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, é tão diferente sair agora, né? A gente conseguir... Nossa, foi uma coisa tão maravilhosa. O dia que a gente saiu, tem um bosque aqui no condomínio que a gente mora. A gente... nunca tem ninguém, assim, bem vaziozinho. A gente saiu, sentou, a gente pôs uma toalha no chão, fez um piquenique, voltou para casa. Gente, isso era inimaginável. A Maria tranquila, sentada, comeu, né? Ainda não é todas as vezes que a Maria senta para comer, mas aquele dia ela sentou para comer, comeu. Depois ela quis passear no bosque, ela estava bem calada aquele dia, né? Apesar de ela já estar começando a falar, ela estava bem calada aquele dia. Mas ela estava serena, e ver essa serenidade é que me marcou muito, né? Porque eu via uma criança extremamente estressada. Eu pensava assim, meu Deus, por que essa criança está estressada assim? E ver aquela serenidade, aquela paz, nossa, é o que eu acho que toda mãe quer depois de ter passado o que a gente passou. Né? Sim, a gente não... Assim, por um lado, assim, isso daí é o que tem que acontecer. Você vai sair para se divertir, tem que sair se divertir. Isso era comum, né? É isso que a gente espera. Né? Isso que a gente fazia antes, né? Que a gente sempre fez, acho que todo mundo fez, né? Uhum. É você sair e ser um lazer, né? E não era mais, infelizmente. Não era. Né? Infelizmente, não era mais. Né? A gente ficava à espera do próximo show, né? E depois que começa a ser um lazer, a gente também esquece de agradecer o quanto isso que era tão doído, tão difícil, tão... E agradecer é o principal. É o principal pro TEV. Tô dando aqui uma chave, mas uma chave tão, tão, tão importante, você não imagina. Como agradecer qualquer coisinha. É importante. Não imagino quanto. Então, acho que é isso que a gente tinha para dizer hoje, né? Sobre birra, sobre choro, que não é diagnóstico, mas é uma característica, é algo que acontece que dói muito, algo que a gente vê o filho sofrer. E a dor de ver o filho sofrer dói muito, né? É muito sofrida. Não sei se vocês já chegaram a ver o filme da Temple Grandin, mas aquela agonia daquela mãe que não sabe. Vamos pôr o link na descrição do vídeo. Tem no HBO. Eu não... vou pôr o nome, porque eu não sei se tem livre, né? Eu não sei se tem livre. Esses streamings, eu não sei qual deles. Mas eu vou pôr o nome do filme, a gente põe direitinho, né? Para as pessoas. Foi um filme que virou uma chave em mim. Foi o primeiro curso que eu fiz sobre transtorno do espectro autista, para saber como lidar, para saber como ajudar, para tudo. Foi o primeiro curso que eu fiz logo nas primeiras aulas. Eu vi esse filme e foi fantástico para mim. Assim, virou uma chave, sabe? A frase do filme diferente sim, mas não incapaz. Isso, diferente sim, mas não incapaz. E essa frase é uma mudança de chave, assim, fantástica. Dentro de todo, eu acho que pra mãe, assim, é maravilhoso esse filme. Quem puder assistir, assista mesmo. Eu vou pôr o nome direitinho, né, do filme. Se tiver trailer, né, dá pra gente pôr o trailer do filme, né, o link do trailer
E daí vocês pesquisam. É fácil de achar esse filme, tá? Mas é isso. Acho que é isso por hoje, né? Isso. Vocês vão ver lá uma mãe maravilhosa. Uma mãe maravilhosa. E a Temple Grandin é uma história verídica. E a Temple Grandin, ela é uma mulher fantástica. Hoje ela tem 60 e acho que mais ou menos 65 anos por aí. Sabe? Ela é PhD em design pecuário nos Estados Unidos. Ela fez trabalhos fantásticos. Ela está no transtorno do espectro autista, né? Uma mulher fantástica. Fantástica. Vale palestra sobre autismo. Ela já veio ao Brasil da palestra dela de Santa Catarina. Olha aí, é uma maravilha que a gente deixa aí para vocês, porque foi uma coisa assim que me ajudou muito, muito, muito nessa fase de diagnóstico. Muito mesmo. Então é isso por hoje. Um beijo a todos, né? E vamos conversando. O que vocês quiserem colocar aí na descrição, qualquer dúvida de qualquer coisa que vocês ficaram aí do que a gente disse, né? Depois, mais pra frente, a gente vai falar que algumas coisas mudaram um pouquinho, não no diagnóstico, mas mudaram na forma de ver o diagnóstico, porque o diagnóstico continua sendo o mesmo, mas se descobriu em 2019 sobre que mais de 2/3 dos autistas têm uma doença autoimune, né, que ataca o sistema neurológico. Isso muda outra chave, mas isso é conversa para outro dia, que em breve nós vamos fazer, né, uma live só a respeito disso. Então tá, um beijo. Vamos encerrar agora? Eu não lembro como é que encerra. Aqui, eu achei. Vai compartilhar já ou você vai baixar? Tô baixando. Baixar. Mas eu tô compartilhando assim lá no Instagram, no IGTV. Tá, você baixou e compartilha na hora? Uhum. Aquele inicinho que... Então a gente tem que ligar aqui por último, tá? Ah, tá gravando ainda? Eu acho que tá. Tá, eu tô falando ali, eu tô vendo aqui. Eu tô tentando iniciar e não estou conseguindo iniciar. Não estou achando eu acho que você tem que encerrar lá no... Aqui. Vou iniciar aqui. Tem a introdução. Isso mesmo. Mas acho que tem um negócio aqui pra parar que tem um interromper aqui também. Parar aqui no Facebook. Aqui. Acho que ele já baixou. Agora compartilha já? Do jeito que tá ou você tá cortando? Eu tô fazendo do jeito que tá. Tá. Porque ninguém tá vendo. Não, você não tem que pensar nisso. Porque as pessoas vão ver depois. Sim, depois eu vou dar uma olhada. Eu não tô conseguindo compartilhar no GT. Porque ele dá umas travadas, então eu vou ter que mexer no... Esse aí projetar não veio, mas aqui interrompeu a transmissão várias vezes. Tá. Eu vou pegar o que eu tô gravando aqui. Que aqui no